Essa é a Casa Ruta. Eu sou o Dario Vealuz e esse é o Tarô da Semana. Depois de um recesso, né? Que a gente estava aqui organizando as coisas, arrumando esse cenário, né? Esse aqui é uma disposição nova dos móveis, pelo menos, né? Para poder falar com vocês e passar aqui a mensagem do tarô para essa semana. E como vocês bem sabem, eu sempre acabo tirando a carta antes, né? Eu não tiro aqui de frente para a câmera, porque eu gosto de me concentrar, eu gosto de acender uma vela, eu gosto de ter um ambiente mais intimista para poder me concentrar corretamente e tirar essa carta. No entanto, a carta que saiu para nossa semana aqui, para todos vocês que seguem a Casa Ruta, foi o 7 de ouro. Vou achar ele aqui, carta regente da nossa semana. Eu tirei a carta, depois eu embaralhei tudo de novo, que eu tinha outras perguntas para responder para o tarô, e acabou misturando aqui. Bom, achei o tarô, e aqui está o 7 de ouros. O 7 de ouros para essa semana, que é uma semana de lua nova, é uma carta bastante interessante, né? Porque ele fala sobre dar tempo para as coisas amadurecerem, dar tempo para as coisas se consolidarem, né? Você está dando tempo para as coisas se consolidarem ou você está com pressa? Ou você está com ansiedade? Você quer as coisas para ontem? Você está querendo controlar o rumo dos acontecimentos? Ou você está sabendo esperar? Você está sabendo plantar para poder colher? Você está sabendo regar para poder ver a planta crescer? Porque por que eu estou falando nesses termos pagãos, né? Porque quem não sabe, pagão vem de fazenda. É basicamente isso que significa essa palavra. E por que eu estou usando esses termos pagãos? Porque o 7 de ouros ele fala da matéria, ele fala das coisas físicas, das coisas concretas, ele fala da necessidade da gente pôr a mão na massa e trabalhar com paciência, com afinco, com perseverança, para a gente realizar e concretizar aquilo que se quer. E como é que isso se transfere para os outros aspectos da nossa vida? O esforço, a dedicação. Então, por exemplo, às vezes, dentro de um ambiente de trabalho, essa carta fala que não adianta a gente falar que a gente é competente. A gente precisa mostrar a nossa competência, a gente precisa agir, a gente precisa fazer as coisas direito e ter paciência, ter a confiança de que o nosso trabalho vai ser valorizado, vai ser reconhecido, porque às vezes leva um tempo para a nossa ação reverberar em algum movimento positivo dentro do nosso ambiente de trabalho. Quando a gente está falando já de relacionamento, ela também vai falar disso, dessa paciência, dessa perseverança, de fazer as coisas com calma, porque tem coisas, às vezes, no ambiente, na vida que a gente está levando, que precisam de tempo para se reajustar, né? Como, por exemplo, esse cenário que eu falei, né? Você tem aqui, as coisas já estavam aqui, só que elas estavam ocupando outros espaços. E aí você olhar para o espaço, como é que eu vou decorar esse espaço? Como é que eu vou colocar as coisas de uma maneira que funcione para o propósito que eu tenho com esse espaço? E como que esse espaço, né? Como que esse cenário, ele acaba fazendo bem para as pessoas que vão usufruir dele. E aí fica a dica para o seu relacionamento. Será que não está faltando um, uma coisa mais concreta, uma coisa mais física, né? Uma mudança de ambiente, uma mudança de ares, para que a coisa aconteça? E, de novo, quando você provocar essa atitude, né, essa coisa concreta, quando você tiver essa atitude concreta, esperar para ver qual vai ser a reação do outro dentro do seu relacionamento. E se você está solteiro, a lógica é a mesma. Quais são as atitudes que você pode tomar para conseguir se abrir para novos relacionamentos?
Mas também tem uma mensagem para quem está solteiro, que essa carta fala, e é também associado, né, dentro aí do entendimento da bruxaria com a lua nova, que é esse momento da introspecção. Então, assim, será que essa semana é a melhor semana para investir num novo relacionamento? Essa é a semana para se arriscar para outra direção? Afetivamente falando? Não, né? Dentro dessa visão cíclica, dentro dessa visão que a natureza nos oferece, fica evidente. Não é o momento para isso. Esse é o momento de se voltar para dentro. Esse é o momento de se dedicar a coisas manuais, a processos individuais, né? Muitas vezes assim, cozinhar, mexer com alguma coisa que exija energia das suas mãos, né? Ou seja, pintura, escultura, todos esses trabalhos criativos, artesanais, coisas ligadas à terra, né? E como que todas essas coisas que eu citei agora, elas são terapêuticas. E aí o sete de ouros ele se encaixa perfeitamente nisso, né? Esses movimentos criativos, né? Essas ações em benefício do próprio corpo, essas ações físicas, trabalhar em prol do concreto, da criatividade com as mãos, ela pode e vai ser muito benéfica para todo mundo que resolver seguir essa diretriz nessa semana. Também outra coisa que essa carta fala é que é importante se voltar para essas questões ligadas à matéria, né? A mexer com as mãos, a produzir coisas criativas, porque as outras áreas da vida vão estar meio arrastadas, vão estar meio lentas, né? Porque o processo de algumas coisas não dependem só da gente, depende do tempo, né? Então o tempo das coisas precisa acontecer, o tempo das coisas precisa amadurecer para que a gente tenha realmente os melhores resultados, né? Se a gente apressa o passarinho de sair do ovo, se a gente força esse processo, não nasce passarinho nenhum, né? Nasce morto, né? Não se desenvolve. Da mesma forma, se a gente vai cuidar de uma planta e a gente fica muito ansioso para trabalhar com ela, eu quero ver ela bem, vou encher de adubo, vou mexer na terra, vou encher de água, de repente a gente mata a planta afogada, ou a gente mata a planta de tanto adubo que a gente botou, que isso pode acontecer também. Então, mais calma, né? Calma, calma. É uma grande mensagem do Sete de Ouros é essa. As coisas vão acontecer? Vão. Mas não é talvez nessa semana. Talvez na próxima, né? Essa semana é para ponderar o que se tem, avaliar direitinho quais são as opções, decidir realmente o que se quer, parar um pouco para refletir, parar um pouco para pensar, entendeu? Então, respira fundo e se acalma. Seja lá o que você está querendo, não vai acontecer necessariamente agora, sabe? As coisas têm o seu tempo de maturação. Até o exemplo que eu dei da cozinha, por exemplo, né? De você fazer um bolo, de você fazer um pão, de você fazer um biscoito, né? Tem receitas que precisam que a coisa tenha um tempo aí ou de cozimento, ou de fermentação, né? A cozinha tem muito dessa magia que está presente na bruxaria, né? Então, a gente sempre fala, todo mundo que é da bruxaria acaba em algum momento fazendo essa comparação, né? Que a magia, ela tá presente na cozinha, né? Você mexer com os ingredientes, você saber misturar, você conseguir pegar farinha, trigo, ovo e você transformar isso num bolo, isso é magia, né? Você entender o tempo que tem que ficar dentro do forno para poder fazer uma coisa saborosa, para ficar gostoso e não uma coisa embatumada, né? É, como eu falei, a importância de desacelerar e saber apreciar os pequenos momentos da vida que nos aconchegam, que nos trazem vitalidade, que fazem bem para nossa mente, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Sete de ouros. Fora isso, dentro do sete de ouros tem várias outras questões, né? E é uma coisa que pouca gente sabe
dentro de cada carta dos arcanos menores, aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, tem os arcanos maiores. Né? Os arcanos maiores é do louco ao mundo, né? E numa única carta, por exemplo, aqui dentro dessa carta tem o dependurado. Aqui dentro dessa carta tem o mundo, né? E no tarô de Marsella, essas informações, essas cartas, elas estão ocultas aqui dentro dos simbolismos que o Sete de Ouros apresenta. Então, se você olhar e souber ver, você vai conseguir identificar as cartas que estão aqui presentes e, portanto, uma única carta dos arcanos menores acaba trazendo uma informação muito rica para a sua leitura quando você, assim como eu, consulta, né, abre atendimento para as pessoas. Então, se você gostou de saber dessa informação, quiser aprender um pouco mais sobre o tarô, quiser aprender a ler tarô, quiser aprender a consultar as pessoas do tarô, entre em contato comigo aqui através do YouTube ou lá no Instagram e pergunte mais informações. Como que você faz para aprender a jogar tarô? Ou mesmo, se você gostou dessas dicas, desses aconselhamentos que eu te dei agora através dessa carta para essa semana de Lua Nova, entre em contato e marque sua consulta, porque pensa, se uma carta foi capaz de trazer toda essa informação, revelou todos esses mistérios, o que uma leitura de tarô, né, 1 hora, às vezes mais, às vezes menos, não oferece para esclarecer, para te ajudar, para te responder as dúvidas, para te direcionar, né? É uma ferramenta incrível que eu sempre recomendo todo mundo que mexe com magia, que mexe com bruxaria, ou mesmo que às vezes mexe até com psicologia, de estudar, porque é uma ferramenta que ajuda muito a gente em muitos aspectos, principalmente nesse sentido terapêutico também. Ficou com alguma dúvida sobre o tarô, sobre a casa ruta, sobre os trabalhos que a gente desempenha? Deixe um comentário, por favor. Aproveita também, deixa um joinha, comenta o que você achou, o que você não achou, qualquer crítica, sugestão, o que você quiser falar, o que você quiser compartilhar, alguma experiência única que você tenha com o tarô, alguma vez que você jogou com alguém, comenta aí, compartilha, interage com a gente e acompanhe o nosso conteúdo, tanto aqui quanto no Instagram e no TikTok também, que a gente está por aí em todas as redes. Então, acho que eu dei todos os recados. Acho que é isso. E, claro, curta esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal para você receber todas as nossas atualizações. Tá certo? Então, eu fico por aqui. Até semana que vem com mais um Tarô da Semana e alguns aconselhamentos e direcionamentos do tarô para você. Tchau!